Então, hoje é um piloto, estou me acostumando com essa tecnologia do Google aqui também. A ideia é para a gente fazer uma abordagem do livro. Queria começar falando um pouquinho de como eu escrevi o livro. Então, o livro psicografado. O psicografado até hoje a gente tinha duas posições muito certas, que era a psicografia motora, o espírito pegava a mão e escrevia, e até a alteração de caligrafia, assinaturas e etc., né? Outra maneira de psicografia era o ditado. Então, médiuns ouvintes ouviam a mensagem e escreviam essa mensagem com a própria caligrafia. Comigo aconteceu um pouquinho diferente. O Zé começou a me mostrar imagens, sentimento. Era como se eu estivesse realmente olhando tudo pelos olhos dele. Eu comecei a visualizar tudo aquilo e comecei a transcrever. Então, a escrita em si é minha. Então, eu comecei a ver, comecei a descrever os sentimentos que eu estava sentindo, as coisas que eu estava vendo. Então, eu fui... nem escrevi, né? Eu direto no Word, então foi direto no computador que eu escrevi. Enfim, e aí depois teve toda a trajetória de escrita dele aí também. Eu nunca tinha visto uma psicografia visual e aí, quando eu entrei no curso para escritores, eu comecei a ver que tinham mais pessoas passando pela mesma coisa, vendo, né, o mentor mostra e a pessoa escreve. Então, essa parte aí do espírito realmente estar escrevendo é para a parte da psicografia motora lá, que o espírito realmente pega a mão e escreve. Né? Então, tem muitos médiums hoje que estão tendo essas visões e estão transcrevendo esses livros. Legal? Eu vou começar com uma das aulas do Zé. Eu acho que alguns dos participantes já viram, muitos deles já viram, outros não, mas eu vou começar com a aula do Zé. Primeira coisa que o Zé perguntou foi: o que é Deus? Então, dá uma pensadinha, escreve, daqui a pouco eu dou uma parada para vocês interagirem comigo. Esse ponto de perguntar o que é Deus é porque a gente tem uma conotação cultural, religiosa, enfim, de tudo que a gente vai pegando na nossa vida toda, e aí a gente tem aquele Deus que castiga, aquele Deus que vê tudo errado, aquele Deus que é pecado. Então, ele colocou isso como uma questão para a gente retirar desse nosso pensamento em relação à energia. Né? Então, essas energias têm uma dimensão muito maior. Tem uma das músicas que fala que Deus não pode ser pontuado com palavra. Você não consegue explicar o que é Deus. Não existe palavra para explicar Deus. Né? Então, ele mudou a palavra Deus para a gente começar a falar que é o Criador. O que é o Criador? O Criador é uma fonte de vida. É a única coisa que consegue gerar vida sozinho. Né? Então, tem aquela fonte criadora e essa energia de vida vai percorrendo esse universo todo. Então, universo gigantesco, galáxias, estrelas, enfim, e até chegar na nossa Terra. Né? Essa emanação do Criador, né, essa vida vem e envolve a Terra. Então, energias do Criador vão pegar a Terra e vão deixar ela na natureza, naquele pontinho, funcionando daquele jeitinho. E aí, vamos entrar dentro da Terra, toda a natureza funciona na melhor perfeição do mundo. Basta a gente não tirar as coisas do lugar. Tudo bem? E como é que acontece? Né? Então, essas emanações chegam na Terra, depois a gente vai falar que tem uma emanação X do Criador para todo o universo, ele tem emanações diferenciadas. E se você está naquele ponto, naquele momento,
no universo, você está recebendo as emanações que aquele ponto tá vibrando naquele momento. Tudo bem? Quando chega na Terra, ele vai criar essa polaridade, né? Então, as energias entram, e para ela funcionar direitinho, para ela ficar naquele ponto ali, começam a ter energias externas, que a gente vai chamar de positivo depois, e uma energia interna no núcleo da Terra. Mas reparem que a gente não tem céu e terra, né? A Terra é redonda, então o núcleo está no meio da Terra e a emanação do meio da Terra sai para esse globo. Então a gente tem ideia, né, de que a gente fala, o céu, a Terra, o céu e o inferno está embaixo, mas a Terra inteira, a gente anda nela como plana, mas ela é uma bola. Legal? Chegando nesse ponto, a energia, né, então vem essa energia dentro da Terra. Depois a gente já vem para a gente. Então essa energia dentro da Terra, ela vai fazer o quê? Chega essa vida e o núcleo da Terra também está pulsando, então esse globo fica nessa pulsação, uma energia, né? E se a gente for chegar na gente, humano, a mesma coisa. Nós temos esse globo em volta da gente, nós temos uma energia externa, que depois eu pontuo como positiva, vocês vão entender, positiva, e a interna nossa, que é a nossa negativa. Então, nós também estamos pulsando. Tudo bem? Então, nesse fluxo de energia constante aí da vida, está todo mundo com essa pulsação. Se a gente for passar para o espírito, é a mesma coisa. Então, um espírito que está na Terra, ele também tem as mesmas coisas. Ele tem o interno dele, o externo dele, e ele também é uma energia que está lá, com aquela pulsação. A única coisa é que, como ele se encontra na Terra, e não tem o nosso corpo, né? Não tem a parte pesada da Terra, ele pode entrar nesse fluxo de vida universal e se transportar para qualquer lugar, já que ele não está na nossa matéria de vida. Né? Então, facilidade de locomoção, de estar onde tem que estar, de viajar astralmente, enfim, ele pega esse fluxo do universo e pode estar onde a natureza está mandando ele ir. Joia? Enquanto eu estava estudando teologia de Umbanda, eu estava estudando também as terapias orientais. Para os orientais, eu vou falar das duas um pouquinho, porque as duas filosofias, elas se encaixam muito bacana em relação ao mundo energético. Então, os chineses começaram a observar o universo e viram que dividiram, lógico, né? Dividiram em 5 elementos, tudo, mas eles viram que o quê? Que tinha certas energias que desciam, então, estão vindo do universo, passavam pela gente, porque a gente está aqui no meio da Terra, né? A gente tá entre o chão e o céu, então passavam entre a gente, e outras 6 energias subiam do chão e iam sentido do céu e passavam pela gente. E eles chegaram nesses canais energéticos que são os meridianos. É o que a acupuntura usa, shiatsu usa. Então, existem energias descendo, né, que vem do universo e vai para o núcleo da Terra, então não esqueçam, né, vai para o núcleo da Terra, e do núcleo da Terra sobem energias que passam também para ir para a parte do universo. Então, esses meridianos fazem assim, atravessam o nosso corpo, e a gente consegue hoje, por esses chineses ficarem observando, eles dividiram o corpo em 5 elementos, em todos os órgãos. Então, se eu estou irritado, determinada energia está ruim, determinado caminho do nosso corpo está mais tenso, não está. Por isso que as agulhinhas, muitas vezes, ajudam muito e funcionam. Esses são os caminhos energéticos.
os centros de energias maiores são 7. Então, chegamos ao planeta que recebe 7 emanações do Criador, chamamos de planeta sétuplo, e que se conectam nos nossos chakras. Todo mundo conhece? Então, centros grandes de energia. São vórtices, né? Então, uma bola que fica girando, captando energia, uma na nossa cabeça, uma entre o órgão sexual e o ânus, que aponta para baixo. Então, um apontando para cima, pegando a energia universal, o outro apontando para baixo, pegando a energia da Terra. E os outros 5 chakras para frente, para trás, então eles saem da coluna, eu tenho um vórtice para frente, um vórtice para trás, e isso a gente fica, depois eu até ponho as figurinhas, tá, para vocês reverem, e isso vai corresponder ao meu em volta, né? Então, eu capto energia, eu mando energia de toda daquele trânsito que eu falei do Criador até aqui a Terra, legal? Quando essas emanações do Criador chegam na Terra, a gente está aqui para desenvolver determinadas coisas, né? Então, a Terra tem essas 7 emanações que chegam do Criador, e aí a gente tem a fé, que a gente tem que crescer na fé, e ela é ligada ao nosso chakra coroa. Aí a gente vai ter conhecimento ligado no nosso chakra frontal e atrás, na nuca. Aí a gente tem a lei, que é o laringo, a parte da garganta, amor, que é o cardíaco, evolução, que é a boca do estômago, que chama plexo solar, justiça, que é o umbilical, 2 dedos abaixo do umbigo, e a geração, que é o básico apontado para a Terra. Então, a princípio, todas as emanações do Criador chegam, se conectam na gente, né? Então, a gente tem um fluxo de energia do núcleo da Terra para o universo, do universo para dentro do núcleo da Terra. Nós estamos no meio desse fluxo energético e esses 7 pontos nos ligam em volta de tudo isso. Tudo bem? Então, isso pode... É o básico do todo que a gente escuta hoje. Lei da atração. O que eu vibro, o em volta vai me devolver, né? Posso chegar num lugar e ter aquela pessoa bem irritada, assim, e se eu cair na irritação, eu também vou entrar naquela irritação, eu também vou ficar irritado. Pode ser que eu vá embora, a pessoa fique bem e eu vou embora irritado, né? Então, isso é a mesma coisa, é uma energia, né? Então, a minha energia está assim, aí eu chego perto de alguém que a energia dela está assim. E isso vai chegar na minha também, né? Ela vai encostar na minha bola energética, sabe? E a gente fala que é a gelatina, né? A gente até brinca, não entra na gelatina do outro, a gelatina do outro está sambando lá e você pode manter a sua. E também estabilizar a dele, né? Então, às vezes a gente chego no mercado, vou passar lá, falo todo contente, né? Um dia que eu estava no mercado, todo contente, chego no mercado, falo assim, ô, bom dia, e a caixa fala, bom dia. Aí você fala, já, ou dou outra patada, né? Fala, o que foi? Não tá bem, não? Aí você começa a conversar, faz uma brincadeirinha aqui, outra brincadeira. Não, acabou de passar a compra, ela fala, tchau, bom dia para você também, né? Ou você pode sair dali irritado, porque você brigou. Então, isso no livro a gente vê muito, né? Dele não querer entrar numa situação, ou dele sentir uma determinada situação, se equilibrar primeiro, né? Para poder atuar naquela situação. Legal? O único lugar que pode ser gerado a vida é na ponta lá do universo, que é o nosso Criador. Ele é onipotente. É o único ser que pode gerar vida sozinho. Tudo bem?
E essa vida vai escorrendo pelo universo, vai criando vida onde tiver que existir. E, como tudo que existe vem desta fonte, ele é onipresente. Ele está em tudo no universo. E como tudo que existe, né, está ligado a essa fonte, existe uma vida desta fonte, ele tem a onisciência de tudo que acontece. Onipotente, onipresente e onisciente. Legal? Onipotente, porque só ele pode gerar vida. Onipresente, que tudo no universo tem a energia dele. E ele tem ciência de tudo isso que acontece. Lembrando, né? Aí eles falam, pô, mas está acontecendo catástrofe, tá? Não. Natureza funciona direito, por isso que um planeta não colide com o outro, mas quando mexe no negócio, a natureza tenta se restabelecer, voltar ao equilíbrio. E aí a gente vai passar para a próxima etapa. Tudo bem? Então, fonte de vida, percorre o universo, chega até o nosso planetinha mísero aqui, que a gente conhece, né? Então, chega até a Terra, que é um grão de areia no universo, e na gente que nem microscópio ia alcançar, né? Se fosse nesse mundão aí, tá bom? Quando estamos no fluxo natural do universo, a nossa vida está numa boa. E depois a gente volta nesse ponto, né? Que a gente também conversa muito no grupo, que enquanto a gente está no fluxo da vida, né? Enquanto a gente está seguindo a nossa vida como deve ser mesmo, a nossa vida flui. Aí, às vezes, a nossa vida empaca, né? E aí a gente tem... aí a gente está num ponto onde a gente não deveria estar, por isso que está empacado. Né? O universo está jogando determinada energia naquele lugar, existe uma energia do Criador naquele lugar, você está deixando a sua energia naquele lugar, mas nada combina. Então, empaca a gente. O próximo ponto agora é o positivo e o negativo. Então, até agora falamos da vida do Criador, ele pode gerar vida sozinho. Agora, para gerar vida, para existir natureza, para existir uma planta, para existir um bichinho, para existir tudo que existe na nossa Terra, né, na nossa natureza. Agora vamos sair do universo e vir para a Terra. Precisa do positivo e do negativo. Eu preciso de um macho e de uma fêmea para gerar filhotes, né? Eu preciso de um homem e de uma mulher para gerar filhos. A planta precisa, muitas vezes, ser polinizada com a planta macho e a planta fêmea. Então, a gente tem essas duas polaridades, positivo e negativo. O positivo é uma coisa externa, o negativo é uma coisa interna. Positivo é o masculino, feminino negativo. Positivo é o dia, negativo é a noite. E isso também, claro, lei da relatividade. Dependendo do que eu tiver na mão, o positivo vai mudar de lado, né? Então, mas esses positivos e negativos, esse positivo e negativo é uma bateria. Não existe energia se não tiver essas duas energias envolvidas. Eu preciso, né, para a bateria funcionar, o lado positivo e o lado negativo tem que estar os dois funcionando, senão não vai gerar energia. E para nós também, né? Ressaltando que negativo e positivo não é bom e ruim. Então, bom e ruim não existe. No negativo e no positivo, né? Então, o Zé até brinca, nem sempre você fazendo uma coisa positiva, você está fazendo bem. E nem sempre você fazendo uma coisa negativa, você está fazendo mal. Então, esse negativo e positivo tem que ficar só na polaridade mesmo, tá? Então, um e outro. Tudo bem até aqui?
Isso a gente vai usar bastante, por exemplo, naquelas dúvidas de Exu, né, nas dúvidas da falange. Então, todo lugar a gente vai encontrar o positivo e o negativo. Né? Então, e também, né, falando em positivo e negativo, o positivo é uma coisa mais amena, é uma coisa mais suave, é uma coisa mais clara. Negativo é a densidão, é a escuridão. E nem sempre espíritos que estão dentro da escuridão estão ali porque são negativos, mas que aquela energia densa, aquela energia negativa, combina com a personalidade dele. Eu me sinto bem no negativo, ou eu me sinto bem no positivo. E isso também não quer dizer que a gente não possa, de tempo em tempo, estou evoluindo, eu saí do pré-primário, fui para o colegial, depois fui para a faculdade, um era denso, o outro não era tanto, enfim, é a mesma coisa no plano espiritual. Né? Então, a gente tem muitos espíritos que estão na densidão, que são considerados negativos e que estão trabalhando dentro da lei divina, dentro da coisinha funcionando naturalmente e certo. Legal? Como o Zé também fala, né? A gente pode pegar magia branca e fazer mal, e a gente pode pegar magia negra e fazer o bem. Um pouquinho do negativo e positivo também, né? A gente imaginando a Terra redonda, a gente tem a bússola no meio. E sempre a gente vai ter um equilíbrio, né? Norte e sul. E reparem que não é uma reta, né? É uma bola. Esse norte e sul vai ficar virando e eles sempre vão estar no mesmo lugar. Então vamos falar agora de equilíbrio. Então, por enquanto, saímos um pouquinho de novo do plano espiritual, vamos voltar para o material, o nosso equilíbrio. Então, o nosso equilíbrio é manter esse negativo e esse positivo na mesma linha. Se o positivo está alto, o negativo vai descer. E vice-versa. Então, estou com muita raiva, eu vou estar com o meu negativo lá em cima e o meu positivo lá embaixo. Né? Eu não tô nada ameno, não estou nada suave. Enfim, a gente vai trabalhar isso. Outra coisa é o nosso feminino e o nosso masculino. Então, todo homem tem o seu lado feminino e toda mulher tem o seu lado masculino. Então, e de novo, não é o lado masculino sexual, é o lado masculino positivo. O homem também, né? É o lado feminino negativo. O homem também pode ser suave, o homem também pode ser tranquilo, né? Então, essa parte a gente precisa equilibrar. Então, o equilíbrio é uma reta, né? Quando determinada energia te tira do equilíbrio, isso vai fazer isso aqui. Por quê? Porque em algum ponto aquele positivo encheu e aquele negativo mixou. Legal? Então, ele nunca, essa energia vai estar sobrando. Ele tirou, né? Então, aqui, e se isso daqui começou a ir para o positivo, ele está tirando energia daqui. Né? Se eu estava assim, ele começou a fazer assim, isso aqui começou a afundar. Por quê? Porque todo esse calombo que está aqui, isso aqui a gente pode até fazer em massagem mesmo. Todo esse calombo que está aqui retirou essa energia desse pedaço que afundou. Né? Então, não sei se já sabe aqueles calombos que a gente tem na pele, isso dá para ver perfeitamente. Né? Você pega o calombão, se você achar o meio do calombão e for um pouquinho mais para o lado aqui, começar a procurar, você vai ver que tem um buraco ali. Porque aquele calombo saiu daquele buraco. E a nossa energia também. Então, se eu começo a ficar irritado, a minha energia negativa vai aumentando, ele está sugando a minha energia positiva. Quanto mais irritado eu fico, menos calmo eu fico. Né? E aí entra, então, é o equilíbrio. Como é que você faz para respira fundo.
Ou alguém passa e fala, calma, aí você já manda logo o infeliz para aquele lugar, que aí você já voltou ao equilíbrio. Então, vamos lá. Manter esse equilíbrio, no livro vocês vão ver que realmente, né, quando se perde, como eles não têm essa parte, a nossa parte corpórea é isso. Eu passei o dia morrendo de raiva, aí eu chego em casa, dou aquela relaxada, quer dizer, ninguém passa 24 horas por dia, 7 dias por semana com raiva. Né? Então, isso é uma coisa também que o nosso organismo, naturalmente, ele tenta voltar ao equilíbrio, né? Aí você chega em casa, dá aquela relaxada, na hora que você senta no sofá, puta, veio aquela dor de cabeça, o fígado tá azedo, começou a dar enjoo. Por quê? Porque toda aquela raiva, toda aquela energia, ela vai ter que ser diluída em algum lugar. Né? Então, ela vai rodar o corpo e vai pegar aquele meridiano que a gente falou lá atrás e vai começar a tentar se livrar daquilo. Então, manter esse equilíbrio é uma coisa constante, né? É humano, a gente é humano, enfim. A gente é humano, eu fumo, então a gente vai desgastando, a gente não come direito, diferente da natureza, né? Você pega um animal, o animal, vamos pegar um tigre, ele levanta, ele acorda, aí ele dá umas olhadas do lado, aí ele dá uma lambida nos pelos, aí ele fica lá. Ele vai se mover, por quê? Porque ele está guardando energia para quando ele precisar comer. Na hora que ele precisa comer, ele vai atrás do quê? Do que ele naturalmente pode comer, né? Diferente de nós humanos, que a gente, enfim. Então a gente vai também desgastando esse corpo. Vocês conhecem alguém que sempre está feliz? Pode até ser a máscara ali no cotidiano e na sociedade, né? Mas se você vê alguém ultra feliz, sabe aquela pessoa que, na hora que você fala com ela, ela já está dando risada, e você fala com a pessoa ri de novo, e a pessoa ri, ela é muito. Vai chegar uma hora que você vai pegar essa pessoa chorando no canto, porque é o equilíbrio. Se eu estou muito eufórico, eu vou passar um tempo nessa euforia e o seu organismo vai falar, você precisa baixar a bola, porque você precisa dar uma equilibrada. E na hora de baixar a bola, esse equilíbrio passa. Né? Então, se o negócio está fazendo assim, na hora de voltar, ele vai fazer assim. Então, de uma extrema euforia, eu posso passar por uma extrema tristeza. E hoje até tem conotações de saúde mesmo, que a pessoa, alguma coisa está errada com o cérebro, com o organismo mesmo, e que a pessoa realmente fica pulando, né, hormonalmente também. Então, a pessoa fica pulando desses dois pontos, e isso realmente, uma hora ela está no positivo extremo e outra hora ela está no negativo extremo. Então, isso pode até realmente acabar com a criatura. Né? Nunca estou em equilíbrio. Então, tentar realmente manter esse equilíbrio. E no plano espiritual, a gente vê algumas passagens do livro que eles mesmos sentem. Só que, como eles não têm o corpo, né? Eles falam: putz, eu já não estou mais no meu equilíbrio. Então, eles realmente dão aquela bambeada, falam: opa, eu vou ter que primeiro dar uma recolhida. Por quê? Porque alguma energia externa ali afetou de alguma maneira, né? Então, lembrando da gelatina ainda de novo, aquela gelatina ali, né, começou a sacudir, bateu na minha gelatina, eu senti, me tirou do meu eixo, me tirou do meu equilíbrio, e aí sim ele pega e fala: opa, deixa eu respirar, deixa eu me centrar, deixa eu me conectar comigo de novo. E sempre que ele comenta nesta conexão, essa conexão ele com ele, para ver como está o espírito dele e a conexão direto com o Criador. Né? Porque às vezes a gente
também, dependendo do sacolejo, a gente perde a conexão até com o em volta, né? Então, para até às vezes bloqueia até a energia do criador. Muitas das passagens do livro, o Zé mesmo, ele se coloca, né? Como eu vim parar aqui? Eu estou aqui neste momento, nesta situação, porque eu me coloquei nessa situação. Eu me coloquei por falta de conhecimento, ou porque realmente eu fui ruim, enfim. E aí a gente pode voltar àquela explanação do universo, né? O que eu estou vibrando e aonde eu estou naquele momento. Então, por mais que a gente consegue ficar um tempo eufórico, né? Então, a gente consegue, pelo nosso livre-arbítrio, eu consigo manter determinadas atitudes, por mais que estejam me fazendo mal, ou para mim hoje não faz mal, eu estou muito bem, faço mal para todo mundo, não quero nada. Para mim está tudo bem, isso uma hora vai querer voltar para o equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio de uma pessoa que só faz o mal? Ficar sozinha, ficar com pessoas iguais, né? Então, que tem a mesma maldade, que tem a mesma intensidade, que tem a mesma densidão. Então, a gente acaba se colocando determinado, de novo, né, que a gente comentou, olha, aí eu estou preso na vida, não ando, eu estou aqui nadando contra a maré, e você não sai daquilo, porque você está curtindo, tá lá, né? Você está ali, você não conseguiu se equilibrar para dar o próximo passo para sair dali, porque você já viu que ali não funciona, mas outra vez, estamos no mundo humano, a gente tem uma série de coisas extras, né? Então, dá cansaço, você levanta, você está cansado, você não tem vontade de sair dali, né? Então, não como castigo lá, né? Que ela falou que era castigo, mas durante a leitura do livro, o Zé mesmo coloca, eu me coloquei aqui. E ele toma a postura dele falar, se eu me coloquei aqui, eu tenho que saber, eu tenho que buscar como eu vou me tirar daqui. Eu acho que a gente tem muito isso, o ser humano, né? Tá tudo errado, o culpado é o fulano. Então, isso foi uma das coisas que está muito clara no livro. Olha, eu fiz um monte de coisa errada, a criatura que está ali comigo também fez um monte de coisa de errada, com tanto que está pagando. Tem uma parte do livro boa que ele fala assim, cada um tem o seu, né? E se você, por mais que você viveu com aquela pessoa, os dois se colocaram numa situação X ali, de estar naquele momento passando por aquele perrengue, né? Os dois se colocaram ali. Então, pessoal, para concluir, toda essa energia, né? Como a gente havia falado, os dois se colocaram no mesmo lugar. Tanto o Zé quanto a pessoa que ele acompanhava chegaram num ponto onde eles ficaram presos num lugar para se redimir, para pensar, enfim. Depois a gente entra em mais detalhes, isso pode ser considerado a consciência de cada um, mas naquele ponto, né, que os dois estavam ali porque erraram cada um da sua maneira, fizeram coisas não muito legais, cada um da sua maneira, né, fizeram coisas negativas, então deixaram eles no denso, e pensar positivo, né? Então tem uma hora que o Zé tá pensando, por que eu tô aqui? Eu quero sair daqui, eu me coloquei aqui, então eu tenho que me tirar daqui. E a outra pessoa, o fulano, tá arredio. Não estou aqui, não mereço estar aqui, eu não fiz nada de errado. Então a gente vê essas duas trajetórias no livro muito bacana. E um dos amigos que está ajudando o Zé ali fala para ele, olha, se você continuar olhando o fulano
achando que você deveria estar sofrendo como ele, um dia você vai acabar se colocando ao lado dele, você vai acabar ficando nessa situação. Então, cada um, vou usar um jargão que ele, cada um tem a sua sacola, né? Não adianta você querer carregar coisas da sacola do outro na sua, a sua vai ficar pesada e a do outro vai ficar leve, né? Então, ele fala, se você vibrar que você merece aquilo, você vai acabar ao lado dele. Então, relaxa, deixa ele com a vivência dele, deixa ele evoluir do jeito dele, na hora dele, no momento dele, e você o seu. Né? Então, siga em frente e vamos ter bastante assuntos para tratar aqui. Esses assuntos todos que a gente tratou hoje são todos assuntos que dá realmente para abrir muito leque, muita discussão boa, muito conhecimento legal. E gratidão a todos que participaram. Se não fosse esse grupo, muita coisa não tinha rolado ainda. A gente vem discutindo esses assuntos há muito tempo. Hoje está entrando gente nova. O livro realmente tem atingido pessoas que estão começando esse gênero nesse livro. Pessoal tem dado um feedback bom, tem gostado, tem mudado a maneira de pensar no que é vida, no que é morte, no que é bom, no que não é, no manter a sua energia, o seu equilíbrio, né? Ter uma boa energia, ter um bom equilíbrio, estar numa energia positiva ou negativa, as duas são úteis, né? Voltando a falar, não é ruim e bom, então as duas energias são úteis, as duas energias são necessárias, e nisso o livro vem explicando numa história gostosa de ler, tranquila, como uma das avaliações na Amazon, ele traz assuntos muito densos, mas escrito com uma simplicidade muito boa. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.